No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Filipa começa o dia desconfiada. Jacques anda estranho demais, observando cada comprimido que ela toma como se estivesse esperando uma reação específica. Incomodada, ela decide confrontar Danilo. Por que o vilão está tão interessado em sua medicação? Danilo, pego de surpresa, hesita antes de responder, e essa hesitação só aumenta a inquietação de Filipa. Algo ali definitivamente não bate. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Yuri tenta arrancar Rian do abismo onde ele se meteu. Com uma franqueza quase brutal, ele diz: "Se você não sair dessa vida agora, ela vai te engolir." As palavras ecoam na mente de Rian, que, logo depois, recebe a notícia inesperada. Miro, o novo chefe do movimento, o libera de qualquer envolvimento. Livre. Pela primeira vez em muito tempo, ele corre para contar a Lucas e os dois comemoram como garotos que acabaram de ganhar o mundo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No hospital, Marlon acorda suando frio. Sonhou com Jeff, ensanguentado, pedindo ajuda. Léo entra no quarto exatamente nesse momento e encontra o médico atordoado. Sem precisar de palavras, ela segura sua mão e ele desaba. Os dois se apoiam, tentando se recompor enquanto o peso emocional daqueles dias segue esmagando tudo. De volta à vida real, Rian toma uma decisão ousada. Pede Cami em casamento, ainda com os olhos brilhando da sensação de renascimento. Cami fica em choque, mas seu sorriso diz tudo antes mesmo da resposta. Já Marlon, tentando voltar ao trabalho, começa a sentir tonturas. Rangel percebe na hora e quase o obriga a ir para casa. "Você não é de ferro. Vai descansar antes de cair aí mesmo", dispara o chefe. Filipa, buscando respostas, senta-se com Sofia para tentar entender o caos emocional que a ronda. E enquanto isso acontece, Danilo, determinado a reconstruir pontes antigas, tenta se aproximar de Nina, sem saber que Tânia, movida por saudade e rancor, invade às escondidas seu antigo apartamento, cavando problemas que ainda nem começaram. O cerco emocional só aperta quando Filipa encara Danilo mais uma vez. "O que Jacques está escondendo de mim?" E dessa vez, ela exige a verdade. Filipa embebeda Jacques e se revolta ao arrancar confissão do vilão sobre Abel. Uma bomba emocional vai explodir bem no centro da relação já desgastada entre Filipa e Jacques. A viúva, cansada de ser tratada como uma peça manipulável no tabuleiro do namorado, finalmente abre os olhos para um padrão de comportamento que vinha se tornando impossível de ignorar. O olhar de Jacques, sempre frio, sempre calculista, começa a denunciá-lo mais do que ele gostaria. E é nesse momento que uma curva decisiva da trama se aproxima. Uma virada que promete arrancar a máscara do vilão de forma dolorosa e devastadora. A verdade é que Jacques sempre carregou uma inveja corrosiva de Abel, o irmão que todos viam como um líder nato. Essa inveja, sempre ardendo como brasa escondida, um dia se tornou fogo. E desse fogo nasceu o plano que mudou todo o destino da família: a morte acidental de Abel. O público já sabe, mas Filipa, por mais que desconfiasse, jamais imaginou até onde o vilão seria capaz de ir. O que ela não sabe é que Jacques, além de tirar Abel do caminho, vem há meses envenenando sua lucidez, trocando seus remédios, controlando sua mente e aproveitando cada brecha emocional. Filipa começa a notar que suas crises de sonolência, lapsos e instabilidade chegam sempre depois de tomar a medicação. Algo não bate, algo não fecha. E é aí que a intuição dela, antes abafada pela dependência emocional, ressurge com força. A viúva, agora mais atenta, passa a observar os gestos de Jacques, o jeito como ele insiste para que ela tome os comprimidos, o sorriso forçado quando ela questiona a fórmula, os silêncios longos quando o nome de Abel surge na conversa. Tudo isso a leva para um ponto inevitável: confrontar o monstro que dorme ao lado dela. Mas Filipa decide jogar o mesmo jogo do vilão, e jogar melhor. Ela prepara uma noite aparentemente leve, descontraída, sugerindo que os dois deixem os problemas de lado
Abram uma garrafa de vinho e relaxem, Jacques, acreditando que recuperou o controle da situação. Aceita sem resistência. Não imagina que está caminhando para a própria ruína. Filipa, com firmeza camuflada de doçura, vai servindo taça após taça, incentivando o vilão a beber mais do que o normal. E Jacques, sempre arrogante, sempre seguro de que ninguém jamais o venceria em nada, cai direitinho. Minutos depois, já alterado, ele começa a falar demais. É quando Filipa, com uma calma afiada como navalha, menciona Abel. Primeiro de forma casual, depois com mais intensidade, cutucando um ponto que sabe ser sensível. Ela observa Jacques se remexer na cadeira, como se as palavras fossem agulhas espetando seu orgulho. Ele tenta mudar de assunto, mas o álcool torna impossível manter o personagem. A língua do vilão pesa. A mente confusa se atrapalha e, num deslize que mudará o rumo da história, ele deixa escapar. Tudo que era do Abel agora é meu. Meu. Eu sempre fui o verdadeiro dono de tudo. A frase cai no ar como um tiro. Filipa sente o corpo gelar, o ódio subir, a alma tremer. Ela segura a taça com força, como se estivesse evitando quebrá-la na cabeça do próprio homem. A respiração muda. O olhar se transforma. E a raiva, acumulada capítulo após capítulo, finalmente encontra uma saída. A viúva explode. Você fala do meu marido como se ele fosse lixo, como se a vida dele fosse descartável. Jacques, você está delirando ou está confessando algo que eu deveria ter ouvido há muito tempo? O vilão, já completamente bêbado, tenta disfarçar, mas tropeça nas palavras. Ri, minimiza, gagueja. E isso só aumenta a certeza de Filipa de que há algo muito mais sombrio por trás daquela frase. A partir daí, tudo muda. Filipa passa a agir com frieza calculada. Ela começa a tratar Jacques de forma distante, analisando cada passo dele, enquanto tenta fingir que nada aconteceu. O vilão, por sua vez, começa a desconfiar. Ele percebe a mudança no tom de voz, nas respostas curtas, nos silêncios que antes não existiam. Sente que perdeu o controle e esse sentimento o deixa ainda mais perigoso. Durante uma aula de teatro, quando Jacques decide aparecer sem avisar para monitorar Filipa de perto, ela aproveita cada exercício, cada improviso, para cutucar o vilão publicamente. Os colegas percebem o clima estranho. Jacques se irrita, a tensão cresce. E o relacionamento, já pendurado por um fio, ameaça se romper a qualquer instante. Ao mesmo tempo, Filipa começa a rastrear indícios, observar documentos, procurar conversas antigas, revirar objetos guardados de Abel e descobre que existe muito mais sujeira escondida do que imaginava. O comportamento obsessivo de Jacques, antes visto como mera insegurança, agora se revela como algo mais profundo, mais doentio, mais perigoso. Ela percebe que o vilão não apenas invejava Abel, ele queria se tornar Abel. Ou melhor, queria apagar o irmão da história e ocupar cada espaço que pertencia a ele. Enquanto isso, Jacques sente a situação escorrer pelos dedos. Sua paranoia aumenta e ele passa a vigiar cada movimento da namorada. Ele tenta reconquistar Filipa com promessas vazias, com gestos falsos, com aquela manipulação emocional que sempre funcionou. Mas agora nada funciona. A viúva está desperta, afiada, pronta para queimar o castelo de mentiras do vilão. E à medida que a tensão cresce, a casa se transforma num campo minado. Qualquer palavra pode virar guerra, qualquer olhar pode arrancar uma nova confissão, qualquer deslize pode provocar um desastre irreversível. E a revelação sobre Abel está apenas começando a ganhar forma. Nos episódios seguintes, a tensão entre Filipa e Jacques atinge um ponto em que a simples respiração dentro da mesma casa parece perigosa. Filipa acorda no dia seguinte à confissão bêbada com um único pensamento martelando sua mente. Jacques sabe demais e fala demais quando perde o controle. E isso significa que existe mais verdade escondida. Escondida em algum ponto que ela ainda não alcançou. A viúva, sem demonstrar um pingo de fragilidade,
passa a interpretar um papel digno das melhores protagonistas. Fingir normalidade para um homem que tenta desesperadamente recuperar o domínio da situação. Cada gesto dela é calculado. Cada sorriso, ensaiado. Cada frase, ensopada de ironia. E Jacques, que sempre se achou mestre em manipular emoções, percebe que está enfrentando um jogo que não domina mais. Em uma manhã particularmente pesada, ele tenta forçar intimidade. Tenta abraçá-la, mas Philippa congela. O vilão recua, desconfiado, e a pergunta inevitável surge. Você está estranha comigo, Philippa? O que está escondendo? E ela, fria como mármore. Eu? Nada. Agora, você? Você esconde tanto que talvez nem lembre mais o que é verdade. A frase o atravessa como faca. A máscara dele trinca. Mas o telefone toca, interrompendo o início de uma discussão que certamente explodiria ali mesmo. Do outro lado da linha, Sofia, com a voz acelerada, pede que Philippa vá até a empresa para assinar documentos antigos deixados por Abel. A viúva sente o estômago virar documentos de Abel. Agora, nesse momento, o destino parece conspirar para empurrá-la ainda mais fundo no buraco da verdade. E ela vai. Na Boaz, Philippa revisita lugares que não pisava desde que seu marido estava vivo. O corredor onde Abel costumava dar bronca nos funcionários, a sala em que ele discutia projetos, a mesa onde guardava anotações importantes. Tudo está ali, parado no tempo, como se esperasse por ela. E quanto mais ela caminha, mais sente algo familiar se reerguer dentro do peito, uma mistura de coragem com fúria. Ao abrir uma das gavetas antigas, ela encontra um envelope lacrado com o nome F, somente se necessário. É a caligrafia de Abel. O coração dela dispara, as mãos tremem. E é nesse instante que a presença de Jacques surge na porta, silenciosa como sombra. Ele não deveria estar ali, ele não foi chamado. Ele não foi informado, mas está. Procurando alguma coisa? Pergunta ele com um sorriso torto. Philippa fecha o envelope com calma, disfarça a tensão e enfrenta o olhar do vilão com uma firmeza que ele não esperava ver. Procurando respostas, e cedo ou tarde elas aparecem, Jacques. O vilão dá alguns passos para dentro, tentando espionar o que ela segura. Mas Philippa é rápida. Guarda o envelope na bolsa e passa por ele como se desfilasse rumo ao próprio destino. O jogo começou a virar, e Jacques percebe isso na hora. Por instinto, ele tenta puxar o braço dela, mas Philippa arranca o braço com força, gerando um choque silencioso entre os dois. Esse gesto, simples e direto, marca o início de uma nova fase. Philippa não será mais uma peça controlada. Agora, ela é a ameaça. Jacques aparece na aula de teatro novamente, tentando disfarçar sua paranoia com gestos de apoio. Mas Philippa, em pleno exercício de improviso, expõe um monólogo que deixa todos os presentes sem ar. Ela descreve a história de uma mulher envenenada aos poucos, dopada pelo próprio parceiro, enganada, usada, traída. E ao final, a personagem encontra forças para destruir o vilão com as mesmas armas que ele tentou usar contra ela. Os alunos aplaudem. A professora se emociona. Mas Jacques empalidece. O vilão entende cada palavra. Ele sabe que ela está falando dele. E sabe que isso significa que o controle se perdeu de vez. Dona Rosa, que todos acreditavam estar frágil, perdida nas próprias lembranças, começará a dar sinais de que algo dentro dela despertou. Não é só lucidez, é fogo antigo, é justiça represada, é a essência da matriarca que sempre comandou cada canto da Boaz com mão firme e coração pulsante. E esse ressurgimento não será por acaso. Os novos remédios que Samuel comprou serão o estopim dessa virada, devolvendo à velha guerreira aquilo que Jacques tentou roubar dela por tanto tempo. A novela vai mergulhar num território cheio de rachaduras, segredos e memórias enterradas. Dona Rosa começará a recuperar lembranças que muitos julgavam perdidas para sempre. Ela tocará no passado com uma nitidez assustadora, revisitando cenas que pareciam esquecidas.
E o nome que ecoará nesse mergulho será justamente aquele que o vilão mais teme ouvir: Abel. A lembrança que ela terá será tão forte, tão precisa, que fará a espinha de Jacques gelar. É uma memória que ele acreditou ter apagado para sempre, e quando Dona Rosa disser com toda a firmeza que lhe restou que recorda um acontecimento ocorrido quando Abel ainda era vivo, o núcleo da trama sofrerá uma ruptura sísmica. A partir daí, Dona Rosa não será mais uma senhora debilitada. Será a testemunha-chave que Jacques jamais imaginou enfrentar. A matriarca vai decidir que chegou a hora de arrancar as máscaras do pilantra diante de todos. E não será um desabafo tímido, nem uma conversa reservada. Será uma exposição pública, um ataque direto, feito com a precisão de quem sabe que não tem nada mais a perder. Ela erguerá a voz na sala principal da mansão, no coração da Boaz, com funcionários, família e aliados reunidos. Jacques tentará disfarçar, tentará manipular, tentará dar aquele sorrisinho venenoso, mas não haverá espaço para suas artimanhas. O chão vai sumir dos pés dele. E enquanto o vilão tenta entender como sua maior vitória pode ter virado seu maior pesadelo, Dona Rosa fará questão de deixar claro quem realmente sempre esteve ao lado dela. Ela chamará Samuel para perto, não discretamente, não sussurrando. Será um gesto firme, afetivo, quase simbólico. E diante de todos, olhará nos olhos do rapaz e dirá que ele é, sem nenhuma dúvida, o melhor neto que ela tem. Essas palavras, ditas com tanta força, acenderão um pavio que Danilo e Ayla não estavam preparados para encarar. O ciúme virá rápido, quase instantâneo, mas logo será substituído por algo muito mais difícil de engolir. A consciência de que, no fundo, Dona Rosa está certa. Eles não fazem, e talvez nunca tenham feito, nem a metade do que Samuel já fez pela família e pela empresa. E esse reconhecimento público será apenas o início de uma nova trajetória dentro da Boaz. A matriarca, em plena recuperação e agora mais esclarecida do que nunca, despertará um novo olhar entre os funcionários. Muitos começarão a perceber que a postura de Samuel sempre foi a mais justa, mais coerente e mais leal. Sua liderança natural florescerá diante dos olhos de todos, como se estivesse apenas esperando a bênção final de Dona Rosa. E com isso, uma nova era começará a tomar forma. Uma era em que Samuel, finalmente reconhecido, será visto como o sucessor legítimo daquele império construído com tanto suor e tanta dor. Porém, enquanto a empresa se reorganiza e os olhares recaem sobre Samuel, há algo ainda maior prestes a explodir. Dona Rosa, agora determinada a limpar cada canto escuro dessa história, repetirá para Samuel, e apenas para ele, detalhes daquela lembrança envolvendo Abel. Será algo que o deixará pálido, algo que mudará a leitura de toda a cronologia da queda do irmão. A revelação é tão séria, tão pesada, que o rapaz precisará respirar fundo antes de agir, mas ele saberá. Aquela é a prova que faltava para destruir Jacques de uma vez por todas. E assim, enquanto a pressão cresce nos corredores da Boaz e Jacques começa a perceber que está sendo encurralado, Samuel dará o passo decisivo. Ele não permitirá que Dona Rosa enfrente o vilão sozinha. Estará ao lado dela, guiando, protegendo e, acima de tudo, honrando o legado que Abel deixou. E a matriarca, de volta ao centro da sua própria história, finalmente erguerá a cabeça para derrubar o inimigo que corroeu suas entranhas por tantos anos. O desmascaramento está perto. A prisão do vilão está a um fio. E Samuel, antes visto como sombra, agora caminha para ser o novo líder eterno da Boaz, graças à coragem daquela que, mesmo ferida, jamais deixou de ser gigante. A grande virada de Dona Rosa continuará como uma onda avassaladora que ninguém conseguirá conter. Depois de expor Jacques diante da família e da empresa, ela ficará ainda mais firme, como se cada palavra dita tivesse devolvido mais um pedaço da lucidez que ele tentou arrancar dela. E nos próximos capítulos, a matriarca vai avançar com uma precisão que deixará até Samuel sem fôlego. O que vem agora não é apenas exposição, é prova, é ação, é a queda iminente do vilão.
e desta vez não haverá como ele escapar. A trama seguirá pegando fogo quando Dona Rosa, decidida a não deixar que nada se perca, pedir que Samuel traga documentos, contratos antigos, pastas que ficaram intocadas desde a morte de Abel. A princípio, Samuel não entenderá por que a avó quer exatamente aquelas caixas antigas, mas ao abrir a primeira delas, perceberá que ali existe algo que Jacques jamais imaginou que ela guardava. Registros de reuniões, bilhetes, relatórios de movimentações suspeitas, tudo escrito por Abel nos meses que antecederam o seu fim. São peças que, antes dispersas, agora se encaixam como um mosaico devastador. E é aí que a última lembrança de Dona Rosa se tornará crucial. Ela conseguirá descrever, com assustadora clareza, a conversa que ouviu entre Abel e Jacques no dia em que tudo começou a ruir. Não é apenas um fragmento. É uma reconstrução detalhada, com palavras, gestos e até o tom de voz do vilão. Samuel perceberá na hora que aquilo tem peso jurídico e a força do depoimento da avó será insana. O cerco que antes parecia moral, agora se torna criminal. Nos próximos capítulos, Samuel marcará uma reunião urgente com o advogado da família. Nem Danilo nem Ayla terão coragem de se opor, não depois do que ouviram da avó. E o advogado, ao analisar tudo, ficará estarrecido. O material é forte o suficiente para abrir um inquérito imediato. Jacques não está só em desvantagem, ele está em queda livre. A partir daí, a novela entrará numa fase de tensão pura. Jacques começará a sentir o chão desaparecer sob os pés. Funcionários que antes o bajulavam passarão a evitá-lo. Conselheiros da Boaz suspenderão reuniões com ele, e em casa o clima ficará insuportável. Será como assistir um castelo apodrecido desmoronando de dentro para fora, tijolo por tijolo. Enquanto isso, Dona Rosa exigirá que Samuel permaneça ao lado dela em todos os passos. Ela não quer mais intermediários, não quer mais ruídos, quer clareza e quer justiça. E o rapaz, movido pela responsabilidade e pelo carinho, abraçará esse papel como se tivesse nascido para isso. Cada gesto dele será observado pela matriarca com orgulho crescente. Ela finalmente enxergará o herdeiro que sempre desejou, o líder que a Boaz precisava, o braço forte que Abel gostaria de ter deixado no comando. O ápice dessa sequência acontecerá no momento em que a polícia bater à porta da casa de Jacques. O vilão tentará manter a pose, como sempre faz, mas o olhar vacilante entregará o medo quando os oficiais mencionarem o nome de Dona Rosa como testemunha principal. Jacques travará. Será o primeiro sinal claro de que o reinado dele acabou. E na mansão da matriarca, enquanto a notícia se espalha pelos corredores, Samuel se aproximará dela para contar o que aconteceu. Dona Rosa ouvirá tudo com o olhar firme, respirará fundo e dirá apenas que essa é a primeira de muitas retificações que ainda precisam ser feitas. E a partir desse momento, a novela entrará oficialmente na fase em que o vilão, finalmente acuado, verá que não tem mais como manipular nada. Nem ninguém. Samuel, fortalecido pela confiança da avó, assumirá de vez o comando das decisões da Boaz. E Dona Rosa, de espírito renovado, seguirá pronta para revelar o que ainda falta ser dito, porque a história está longe de acabar, e o impacto do que vem a seguir vai mexer com todos os núcleos. Léo entrará em uma das fases mais intensas e delicadas de sua trajetória. Depois de meses de convivência tensa e discussões constantes com Samuel, principalmente em relação aos cuidados com Sofia e a forma como o empresário conduz a vida familiar, a babá decidirá se afastar. Cansada das cobranças, das desconfianças e da pressão emocional, ela pedirá um tempo para respirar, sem imaginar que esse afastamento reacenderia uma chama antiga que nunca se apagou por completo. No meio do turbilhão de sentimentos, Léo reencontrará Marlon em um momento inesperado. O médico, que acaba de voltar de uma temporada fora do país, se mostrará mais maduro, centrado e disposto a recuperar o tempo perdido. O reencontro entre os dois será carregado de nostalgia, um misto de ternura, dor e lembranças de um amor interrompido. Basta um olhar para que memórias antigas voltem à tona.
Os planos de casamento, o bebê que esperavam, os sonhos interrompidos pela tragédia. Naquela época, Léo e Marlon eram inseparáveis. Viviam um amor tranquilo, cheio de cumplicidade, e sonhavam com uma família. Ela estava grávida de 6 meses quando sofreu um aborto espontâneo. A perda devastou os dois. Marlon se fechou, incapaz de lidar com a dor, enquanto Léo se viu sozinha, tentando juntar os pedaços do que restava de si. O luto destruiu a relação, e o que antes era uma promessa de futuro se transformou em silêncio e distância. Com o tempo, cada um seguiu seu caminho. Marlon mergulhou na carreira médica, buscando redenção através do trabalho, e acabou se envolvendo com Bárbara. Uma mulher que representava estabilidade e racionalidade. Léo, por sua vez, conheceu Davi, um homem doce, mas emocionalmente ausente, e depois Samuel, o empresário carismático que parecia o oposto de tudo o que ela havia vivido antes. Com ele, ela acreditou ter reencontrado o amor. Mas o que começou como um conto de fadas se transformou em uma relação marcada por ciúmes, controle e insegurança. Nos últimos tempos, Samuel se mostrará cada vez mais possessivo e impaciente. As discussões por causa de Sofia se intensificarão. O empresário exigirá que Léo siga regras rígidas na criação da menina, o que a deixará sufocada. Você quer que eu cuide dela como se fosse uma boneca, Samuel. Sofia precisa de amor, não de vigilância, dirá Léo em uma das brigas. Exausta, ela decidirá sair da casa dele e repensar sua vida. É nesse momento que o destino a coloca novamente diante de Marlon. O reencontro acontecerá em uma situação simbólica. Léo levará Sofia para uma consulta e descobrirá que o médico de plantão é justamente o homem que marcou sua vida. O clima será de surpresa e emoção contida. Quanto tempo, Léo? Dirá ele com um sorriso tímido. Tempo demais, Marlon, responderá ela, visivelmente abalada. Os encontros se tornarão frequentes. A princípio, Léo tentará evitar qualquer aproximação maior, mas não conseguirá esconder o quanto ainda sente por ele. Marlon, por sua vez, deixará claro que nunca deixou de amá-la. Ele demonstrará interesse genuíno por Sofia, o que tocará profundamente Léo. Afinal, Samuel sempre tratou a criança de forma fria e mecânica. Você fala com ela como se entendesse o que ela sente, dirá Léo. É que eu entendo o que você sente, Léo, responderá Marlon, num tom carregado de saudade. Com o passar dos dias, os dois se aproximarão cada vez mais. Haverá momentos de ternura, risadas e lembranças compartilhadas. Marlon relembrará a gravidez perdida, mas de forma serena, mostrando que aprendeu a lidar com a dor. Eu achava que esquecer era o caminho. Hoje eu sei que a gente não esquece. A gente aprende a carregar, confessará ele. Léo se emocionará, e a cumplicidade entre os dois renascerá. Até que, em uma noite chuvosa, após um jantar despretensioso, o inevitável acontecerá. Marlon acompanhará Léo até em casa, e diante da porta, dirá que ainda torce pelos dois. Torço pra gente, Léo, mesmo depois de tudo. Ela tentará resistir, mas, tomada por lembranças e sentimentos reprimidos, acabará cedendo. O beijo entre os dois será intenso, longo, cheio de saudade e libertação. O primeiro depois de anos separados. O beijo, no entanto, não passará despercebido. Samuel, desconfiado do afastamento repentino de Léo, começará a segui-la discretamente. Movido pelo ciúme, ele flagrará os dois juntos. A cena o deixará transtornado. Léo e Marlon abraçados sob a chuva, trocando um beijo apaixonado. O empresário, tomado pela raiva, dará um soco na parede antes de ir embora em silêncio, jurando vingança. Nos dias seguintes, o clima ficará insustentável. Léo sentirá o peso da culpa e tentará explicar que o beijo foi um impulso. Mas Marlon acreditará que há algo maior ali. Você pode negar o que quiser, mas eu vi nos seus olhos. Aquilo não era confusão, era amor, dirá ele, firme. Bárbara, percebendo o distanciamento do namorado, passará a desconfiar de uma nova mulher em sua vida e decidirá investigar. Tem outra, não tem? Confrontará ela, sem imaginar que está prestes a descobrir quem. Enquanto isso, Samuel mergulhará em uma espiral de ciúmes.
começará a agir de forma cada vez mais controladora, tentando descobrir onde Léo está, com quem fala e até ameaçando cortar o contrato dela como babá de Sofia. "Você acha que pode brincar com a minha filha e comigo?" gritará em um acesso de fúria. Léo, firme, responderá: "A única criança aqui é você, Samuel." Essa troca acalorada marcará o rompimento definitivo entre eles. A tensão entre os três aumentará a cada capítulo. Sofia, inocente, perceberá a mudança de clima e perguntará por que tio Marlon aparece tanto. Léo tentará disfarçar, mas a menina criará um vínculo forte com o médico, reforçando ainda mais o dilema da protagonista Marlon. Por outro lado, começará a refletir se deve insistir nesse amor ou se afastar novamente para não causar mais sofrimento. "Não quero ser o motivo de outra dor, Léo", dirá ele cabisbaixo. O passado também voltará a rondar os dois. Antigos objetos, como a aliança de noivado e uma foto de ultrassom guardada em uma caixa, serão reencontrados, trazendo à tona lembranças de promessas que pareciam esquecidas. Léo, emocionada, confessará: "Eu nunca consegui jogar fora. Era a única coisa que me fazia lembrar que um dia eu fui feliz." O diálogo emocionará Marlon, que verá naquilo um sinal de que ainda há esperança. Bárbara, por sua vez, não aceitará perder Marlon sem lutar. Movida pelo orgulho, ela procurará Samuel e revelará o que sabe. "Se você quer se vingar, talvez devêssemos unir forças", dirá, com um olhar frio. O empresário hesitará, mas a ideia de humilhar Léo o tentará. Os dois formarão uma aliança perigosa, prometendo abalar a vida do casal renascente. Enquanto isso, Léo viverá em conflito. Dividida entre a estabilidade que Samuel representa e o amor verdadeiro que sente por Marlon, ela tentará se refugiar no trabalho. Davi, seu antigo namorado, surgirá em uma participação inesperada, tentando abrir os olhos dela. "Você sempre teve medo de se permitir, Léo. A vida tá te dando uma segunda chance. Vai deixar escapar de novo?" dirá ele num tom provocador. Nos bastidores, outros personagens começarão a se envolver no drama. Ivy, amiga de longa data de Marlon, perceberá a mudança no comportamento dele e desconfiará. "Você tá sorrindo demais para quem diz que tá em paz", comentará, irônica. Já Bárbara, sentindo-se ameaçada, procurará apoio em Alan, o irmão de Marlon, que também tem suas pendências com o passado de Léo. A partir daí, segredos começarão a vir à tona, inclusive sobre o verdadeiro motivo do aborto que separou o casal anos atrás. E é nesse ponto que a trama ganhará novos contornos, com revelações que podem mudar tudo. Rumores indicam que o aborto de Léo pode não ter sido um simples acidente e que alguém próximo à família de Samuel teria participado da tragédia sem que ela soubesse. Essa descoberta poderá reabrir feridas e colocar em risco não apenas o futuro de Léo e Marlon, mas também a segurança de Sofia, que passará a ser alvo de uma manipulação cruel. Entre lágrimas, reencontros e promessas, Léo perceberá que o amor do passado não desapareceu. Apenas adormeceu, à espera do momento certo para despertar. Mas o destino, implacável, ainda prepara provas duras para ela enfrentar antes de decidir com quem realmente quer estar. Filipa, enfim, começará a desconfiar de algo muito mais sombrio do que imaginava. O público verá a viúva mergulhar em um turbilhão de dúvidas, desconfianças e lembranças fragmentadas que aos poucos se encaixam como peças de um quebra-cabeça macabro. A mulher, que há semanas vinha se sentindo sonolenta, confusa e incapaz de raciocinar com clareza, passará a notar inconsistências em sua rotina, comprimidos trocados, horários alterados e até a textura diferente dos medicamentos que vinha tomando. Jaques, por sua vez, fingirá preocupação e carinho, mantendo sua máscara de protetor. Mas por trás dos gestos gentis, o vilão esconderá um plano cruel: manter Filipa completamente submissa, drogada e incapaz de reagir. Ele teme que a mulher descubra suas falcatruas, seus desfalques na empresa e, principalmente, a verdade sobre o acidente misterioso que envolveu o irmão dela anos atrás. Um segredo que, se vier à tona, pode destruí-lo de vez.
Filipa começará a perceber os sinais de manipulação quando Danilo, o jovem que sempre teve afeto por ela, tenta alertá-la sobre o perigo. Esses comprimidos que você anda tomando têm algo errado, dirá ele, mostrando as bulas e comparando com os remédios originais. Filipa, ainda confusa, custarás a acreditar. Você está delirando, Danilo. Jacques cuida de mim, ele nunca faria isso. Mas o rapaz insistirá, movido por algo mais forte que o medo, a certeza de que está salvando alguém que ama. Enquanto isso, Nina, filha de Filipa, flagrará uma conversa entre os dois e interpretará tudo errado. Tomada pelo ciúme e pela mágoa, ela confrontará Danilo em público. Você nunca desistiu da minha mãe. É isso, né? Por isso inventa essas mentiras. O rapaz tentará se defender, mas a confusão se espalhará, fazendo Filipa se afastar ainda mais dele naquele momento. Jacques assistirá a tudo de longe, satisfeito. Ele manipula não apenas Filipa, mas toda a casa. Age como o dono da situação, até nos mínimos detalhes. Troca as pílulas, ajusta o relógio de Filipa, manipula suas refeições e monitora suas reações como um cientista observando uma cobaia. No entanto, o que o vilão não imagina é que suas próprias artimanhas logo se voltarão contra ele. Quando Danilo decide agir por conta própria, o jogo começa a mudar. Ele vai até a farmácia, compra os remédios verdadeiros e entrega para Filipa sem que Jacques saiba. Em silêncio, a mulher começa a comparar. E então percebe, os comprimidos que vinha tomando têm cor e formato diferentes. O rótulo foi trocado. O número do lote não bate. Ela tenta se lembrar do último dia em que se sentiu realmente bem e percebe que faz semanas. A ficha começa a cair. Numa noite tensa, enquanto Jacques dorme no escritório, Filipa vai até o armário do banheiro, reúne os frascos, confere um por um e sente o estômago revirar. O vilão trocava seus medicamentos por soníferos. Ela, sem saber, vinha sendo dopada aos poucos, o suficiente para perder o equilíbrio, tropeçar e quase morrer no acidente de carro recente. Um arrepio sobe pela espinha da mulher. Você quis me apagar, Jacques, murmura ela com os olhos marejados e o coração em chamas. Mas agora sou eu quem vai apagar você. No dia seguinte, fingindo normalidade, Filipa prepara o café da manhã com as mãos firmes. Sorri, conversa, disfarça. Jacques, arrogante, acredita que tudo segue sob controle. Mas Filipa já planeja o contra-ataque. Ela confidencia parte do plano a Léo, seu amigo e conselheiro leal, que a incentiva a reagir com inteligência. Nada de violência, Filipa. Faça ele provar do próprio veneno. Em uma noite chuvosa, Filipa prepara uma sopa, o mesmo prato que Jacques adorava e que ela costumava fazer nas noites frias. Mas, desta vez, há um ingrediente a mais. Algumas gotas do mesmo sonífero que o vilão usava para dopá-la. Ela mistura com calma, sem culpa. Observa o líquido borbulhar e lembra de todas as vezes que acordou confusa, vulnerável, sem entender onde estava. Agora, o papel se inverte. Quando Jacques chega, irritado com assuntos da empresa, Filipa o recebe com um sorriso doce. Você deve estar cansado, amor. Fiz sua sopa favorita. Ele hesita, desconfiado. Desde quando você cozinha para mim com esse sorriso, hein? Ela apenas devolve o olhar, enigmática. Desde que percebi que o amor precisa ser alimentado, com calma. O vilão ri, mas o tom é frio. Sentado à mesa, observa Filipa servir o prato, enquanto o vapor sobe como um presságio. A tensão é palpável. Ele dá a primeira colherada e Filipa observa em silêncio. Poucos minutos depois, Jacques começa a sentir o corpo pesar. O que você colocou aqui? Balbucia ele, tentando se levantar. Filipa se aproxima e sussurra ao pé do ouvido. O mesmo que você colocou na minha vida. Mas Filipa não se detém. Com a ajuda de Danilo, que ela chama discretamente, decide prosseguir com o plano de vingança. Juntos, arrastam o vilão até o quarto, colocando-o na cama. O rapaz tenta dissuadi-la. Você já conseguiu o que queria, Filipa. Deixa ele para a polícia. Mas ela balança a cabeça. Não.
Ele vai sentir o que é acordar sem saber o que aconteceu. Vai viver o mesmo terror que me fez viver. Ao amanhecer, Jacques desperta tonto, a cabeça latejando, o corpo pesado. A primeira coisa que vê é Filipa, sentada à beira da cama, olhando para ele com calma. Bom dia, Jacques. Dormiu bem? O vilão se desespera. O que você fez comigo? Ela sorri. Nada que você já não tenha feito. E então, fingindo inocência, Filipa deixa escapar a bomba. Você não se lembra da nossa noite? O vilão arregala os olhos, tentando juntar os fragmentos da memória. A confusão o domina. Ela finge emoção, toca o rosto dele e diz: Não precisa fingir. Foi bonito. Eu também não esperava. Jacques fica sem chão. O medo o consome. Ele, que sempre teve o controle, agora se vê completamente vulnerável. E Filipa, fria, apenas observa. Enquanto isso, Nina começa a notar o comportamento estranho da mãe. Filipa, mais firme e decidida, passa a agir de forma diferente. Controla as contas, revisa os contratos e até questiona decisões da empresa que Jacques havia tomado em seu nome. O vilão, ainda sob o efeito da noite anterior, tenta se recompor. Mas tudo o que diz parece perder força. A máscara dele começa a rachar diante de todos. Léo, ao perceber o que está acontecendo, decide apoiar Filipa, mas teme que ela esteja indo longe demais. Cuidado para não se tornar aquilo que você combate. Ela, porém, não o escuta. Às vezes é preciso entrar no inferno para tirar o diabo de lá. A tensão entre Filipa e Jacques crescerá ainda mais. O vilão tentará retomar o controle, vasculhando gavetas, tentando descobrir se ela guardou provas contra ele. E Filipa, mais astuta do que nunca, esconderá cada detalhe. Gravará conversas, fotografará documentos e montará, peça por peça, o dossiê que pode colocá-lo atrás das grades. Mas algo imprevisível está prestes a acontecer. Jacques descobrirá que foi dopado. Ele lembrará de flashes da noite anterior. A sopa, o gosto estranho, a vertigem, e começará a desconfiar de que Filipa deu o troco. A partir daí, o jogo se tornará ainda mais perigoso, com os dois tramando um contra o outro dentro da mesma casa. O público verá uma verdadeira guerra silenciosa, onde cada olhar é uma armadilha e cada palavra pode ser a última. Filipa se tornará mais estratégica, fria, calculista, enquanto Jacques, movido pelo ódio, planejará vingança. Ele fingirá arrependimento, tentará reconquistar a confiança dela, mas, em segredo, buscará uma nova arma, uma maneira de destruir Filipa sem deixar rastros. E no meio de tudo isso, Danilo continuará dividindo-se entre o amor e o medo. Nina, por sua vez, será arrastada para o conflito sem perceber, tornando-se peça-chave na ruína de um dos dois. O que Filipa não imagina é que Jacques guarda um trunfo, um vídeo antigo, uma gravação que pode inverter completamente a situação e expor um segredo do passado que ela jurava estar enterrado.